da mera letra lei a ti, Senhor, e meditar no teu excelso amor. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Deus, né, irmãos? Deus já falou tanto desse lugar, né? Em 1h, né, e 25, como é que Deus já, 1h20, como é que Deus já falou aqui, irmãos? Como Deus já falou aqui, através dos louvores, através do versículo, tudo aqui já foi através das orações. Irmãos, se você estiver sentado, estiver ligado com o Senhor, irmão, tu vai ver como é que Deus tem falado aqui nesse lugar. Esse Deus é maravilhoso, irmãos. Cada um aqui que teve oportunidade, os irmãos também que não tiveram também, que estão aí intercedendo, né, ao Senhor, né, nós sabemos, né, que Deus é um Deus que fala de todas as maneiras. Ele fala através da palavra dele, ele fala através do vento, ele fala através da tempestade, ele fala da maneira que ele quiser. Mas a única maneira do crente, eu costumo falar isso, de falar com Deus, é a oração. Né, nós estamos aqui, né, orando ao Senhor, quando nós entregamos as nossas petições nas mãos do Senhor, que são tantas, mas nós mentalizamos, porque o Senhor, ele conhece o nosso pensamento. Muitas das vezes nós nos citamos aqui, nós não colocamos aqui para os irmãos orar, mas nós mentalizamos, né? A Andréia estava aqui, pediu pela irmãzinha dela, mas ela mentalizou outras pessoas, ela mentalizou a união feminina, ela mentalizou várias coisas, o Dilson, cada um aqui mentalizou alguém que está intercedendo, né? Eu tenho mentalizado o Daniel ali também, para que Deus venha visitar ele, porque o Senhor conhece o nosso pensamento. Amém, amados? Irmãos, para não ficar usando a minha palavra, eu quero abrir a palavra do nosso Deus no Evangelho de São Marcos, né? Deus colocou essa palavra no meu coração, né? Já de manhã cedo, né, o Senhor já estava falando no meu coração a respeito dessa palavra no capítulo 2, né, onde nós vimos aqui, né, como Deus ele agia e continua agindo no nosso meio, né? Nós sabemos, né, que onde o Senhor está, né, sabemos que havia grandes multidões, né? E às vezes nós observamos que Deus está presente, mas não há mais multidão, porque a palavra do Senhor fala que nos finais do tempo muitos se esfriariam, né? Muitos iriam se esfriar. Nós estaremos vendo aqui o que Deus fez aqui na vida desse paralítico e o que Deus quer falar no nosso coração. Pedindo os irmãos se colocar de pé. Estaremos aqui agora lendo alguns versículos, né? Para que o Senhor venha falar ao nosso coração, porque certamente, amados, Ele tem algo para a minha vida e para a tua vida nessa noite. Amém? Amém. O Evangelho de São Marcos, capítulo 2. Glória a Deus. Quem pode dar um glória a Deus, amado? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém. E diz assim a palavra do nosso Deus. Irmãos, o Dilson, ele uma vez me chamou a atenção a respeito das vírgulas, do ponto e vírgula. Ele falando aqui, eu meditei, e às vezes o Senhor fala através até de uma vírgula. É tremendo esse Deus quando ele fala. E diz assim a palavra do Senhor. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta a eles cabiam. E anunciava-lhe a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por quatro. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoado estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arzoavam no seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecado, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo o seu espírito, que assim razoavam entre si, lhe disse: Por que razoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é o mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe:
levanta-te, toma a tua cama, o teu leito e anda. Olha, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam, aleluia, e glorificaram ao Deus, dizendo: nunca tal vimos. Amém, igreja? Amém. Pai celeste, Pai de todas as misericórdias, aqui está a tua palavra, meu Senhor da glória, que relata sobre aquele paralítico. E nós sabemos, Pai amado, que onde o Senhor estava, Senhor, havia grandes multidões. E nesta noite, meu Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor venha se manifestar no nosso meio, de maneira tal, Senhor da glória, que teu nome venha a ser glorificado. Pai, continue conosco. Pai amado, prepara o nosso coração, o nosso entendimento, para que esta palavra, Senhor, possa cair em boa terra. Nós oramos assim e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, aqui está esta palavra, o qual o Senhor Jesus, antes, tinha curado um leproso, e ele indo, aleluia, para Cafarnaum. A Bíblia diz que ele entrou na sua casa e disse a palavra de Deus que logo se juntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhe a palavra. O que esse versículo me traz? Que tinha tanta gente que muitos não poderiam nem entrar, porque na porta já estava impedido de chegar. E a Bíblia também nos relata, amados do Senhor, que havia um paralítico, e esse paralítico, amado, ele estava, aleluia, sendo conduzido por 4 rapazes, 4 pessoas. E a Bíblia diz que aquele paralítico estava sendo carregado por 4 homens. Nós falamos homens porque sabemos que o paralítico ele não tem movimentos, ele era carregado naquela cama, e nós sabemos que quando a pessoa está com o corpo morto, o peso ele dobra, porque sabemos que ele não tem movimento. E aqueles homens carregavam aquele paralítico até chegar à porta daquela casa, aonde estava o Senhor da glória. Amados, mas a Bíblia também nos relata que havia uma grande multidão dentro daquela casa. Multidão tão, amado, a palavra de Deus diz que a casa estava tão cheia que não cabiam mais, estavam junto à porta para ouvir, aleluia, o ensinamento do Senhor Jesus. Mas a Bíblia também nos diz, amado, que aqueles homens, quando olharam para aquela casa cheia, eles não perderam o ânimo, eles não voltaram para a sua casa, eles não retroagiram, eles não voltaram. A Bíblia diz que simplesmente eles olharam para aquela multidão, sabia que o Senhor dos Senhores estava dentro daquela casa, e de imediato eles subiram àquela casa. Glória a Deus. Eles não voltaram, eles não viram, eles não se enfraqueceram, eles não perderam a fé deles. Hoje está muito cheio, eu vou voltar amanhã. Hoje está muito cheio, vamos desistir. Mas eles perseveraram a ponto de subir aquela casa com aquele paralítico. E a Bíblia nos relata, amado, que aquele homem trazido por 4, não podendo se aproximar do telhado da casa por causa da multidão, eles subiram e destelharam a casa. E a Bíblia também nos relata, amado, que eles fizeram um buraco. Aquele buraco que eles fizeram, aleluia, justamente, creio eu, que deve ter tirado algumas telhas para que aquele leito, aleluia, pudesse descer, porque ali estava aquele paralítico jazendo, estava ali sofrendo aquele paralítico. A Bíblia não relata o nome aquelas 4 pessoas que trouxeram aquele homem. A Bíblia não relata quem eram eles. Mas a Bíblia relata que aqueles homens tinham fé que aquele paralítico ia ser curado. Através da atitude do homem, através da atitude da mulher, Deus vê e mede a sua fé. Aqueles homens não desistiram porque aquela casa estava muito cheia. E a Bíblia diz, amado, como é difícil subir numa casa sozinho, sem carregar a pessoa. Agora imagina, amado, carregando um paralítico, trazendo um paralítico numa cama. Irmãos, creio eu que foi muito sacrifício.
Mas a Bíblia diz que eles baixaram ao leito, aleluia, e vendo Jesus, o paralítico, Jesus, no mesmo momento, amado, diz a palavra do Senhor, falou: perdoado estão os teus pecados. Aleluia. Pode dar uma glória a Deus, irmão? Perdoados estão os teus pecados. E a Bíblia também nos relata, amado, que aonde Jesus estava, tinha variedade de pessoas, tinha escribas, tinha fariseus, tinha saduceus, tinha muitos ali para olhar, não para ver a cura de Jesus, mas para ver algo que Jesus estava fazendo, para ver se Jesus falava alguma blasfêmia, para ver se Jesus falava alguma coisa que ia de contra ali, o que eles queriam que fosse para poder acusar Jesus. E a Bíblia nos diz, amado, aleluia, que ele assim disse: perdoados estão os teus pecados. E naquele mesmo momento, amados, estavam ali sentados alguns dos escribas, e a palavra nos relata que eles arrazoavam em seus corações, dizendo: aleluia, aleluia, por que diz este assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Ah, irmão, nosso Deus, o que eles não sabiam que nosso Deus são dos corações. O que eles não sabiam que o nosso Deus esquadrinha o coração do homem. Não adianta eu estar rindo para o meu irmão, não adianta eu estar abraçando o meu irmão, e Deus vê algo no meu coração que não está agradando ele a respeito daquele irmão. Porque não adianta, mas eu engano o presbítero Dilson, eu engano qualquer pessoa, eu engano o pastor, mas eu não posso enganar o Senhor onisciente, aleluia. Eu não posso, aleluia, estar me enganando a mim mesmo, porque certamente se eu me enganar a mim mesmo, aleluia, o Senhor vai ver, porque Ele conhece o meu coração. Glória a Deus. E a Bíblia diz, amado, por que diz esse assim blasfêmia? E Jesus, conhecendo logo o seu em seu espírito, que assim arrazoavam em si, lhe disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é o mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizes: levanta-te, toma e o teu leito e anda? Amado, quando o Senhor Jesus falou: olha, qual é o mais fácil? Existe algo impossível para mim? Existe algo que seja difícil para mim? Glória existe a Deus. Algo que eu não possa operar? Aleluia. Existe algo que eu não possa agir? Existe algo que eu não possa fazer? Glória a Deus. Aleluia. Existe algo fácil. Qual é o mais fácil? Qual é o mais fácil, irmão? O Senhor da glória estava presente. O próprio Deus encarnado estava presente, irmão Dilson. O próprio mesmo Deus encarnado estava ali, falando ali, curando ali, ensinando ali naquele lugar. E aqueles homens com ato de fé, aqueles homens que não olharam para a multidão que estava impedindo daquele homem ser curado, aqueles homens que não voltaram para trás, mas simplesmente eles colocaram nos seus corações que eles deveriam subir aquela casa. Nós não sabemos a altura daquela casa, nós não sabemos o tamanho, aleluia, daquele telhado, mas nós sabemos uma coisa, que aqueles 4 rapazes, aquelas 4 pessoas tinham fé. Amém, Senhor. E Deus, Ele age mediante a nossa fé. É o que eu costumo falar aqui, amado. O que me move é vir aqui nessa igreja. O que me move é vir na sexta-feira, sabendo que eu vou encontrar 3 aqui reunidos no nome de Jesus. Não importa que esteja 5 mil naquele lugar, mas se tiver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus nesse lugar, o Deus que nós estamos ajoelhados pode tirar aqueles 5 mil e colocar nesse lugar. Glória a Deus. Esse é o Aleluia. crer que nós temos que ter. Amém. Esse é o crer que nós precisamos no nosso coração. Porque se não fosse assim, amado, que seria nós estarmos aqui nesse lugar? Que adiantaria sabendo que ali estaria 5 mil daquele lado de lá e 4 aqui orando? Amado, nós estamos 4, mas nós temos o exército do anjo do Senhor pelejando pela nossa vida nesse lugar. Senhor. Exércitos que, aleluia, poderosos. E o Senhor Jesus falando ali para aquela multidão, para aqueles escribas: qual é o mais fácil? Existe algo difícil para mim? Existe algo impossível para mim? É dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma a tua cama e o teu leito e anda? Ah, amados, naquele momento eu creio que muitos ficaram ali prestando atenção naquelas palavras. Eu creio que muitos ali ficaram olhando um para o outro ali sem entender nada.
Quando Jesus falou, perdoado é teu pecado, ninguém viu nada acontecer. E hoje não é diferente, as pessoas querem ver acontecer. Mas se você tiver os olhos sobrenatural nesta noite, tu já está vendo acontecer. Se você tiver os olhos sobrenatural nesta noite, você é aqui que mentalizou, já está crendo que Deus está visitando o teu pensamento nessa Glória noite. a Deus. Ele está entrando e está dando a tua vitória. Amém, Ele está entrando e está dando a minha vitória. Porque nós sabemos e cremos que o nosso Senhor, Glória a o nosso Deus, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente. Amém. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Senhor que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor Jesus é Deus. Glória a Deus. Amados, aqueles homens ficaram ali entre si se indagando. A Bíblia diz, amado, que quando Jesus falou, ora, para que saibas que o Filho do Homem, aleluia, tem poder na terra para perdoar pecado, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma tua leito e vai para a tua casa, aleluia. E a Bíblia também nos relata, amado, que levantou-se tomando logo o leito. Naquele momento que aquele paralítico, amado, aquele paralítico pegou sua cama, ele botou debaixo do seu braço. Como é que pode? Nós pensávamos que ele não conhecia o nosso pensamento. Como é que pode? Nós falamos que ele falava blasfêmia. Como é que pode ele ter autoridade para curar paralítico? Ele tem autoridade para ler os nossos pensamentos. Ele tem autoridade para falar, existe algo difícil para mim, existe algo fácil para mim, existe algo impossível para mim que eu não possa pelejar pela tua causa. Aleluia. A Bíblia diz, amado, que naquele momento, aquele homem, na presença de todos, ele se levantou. Igreja do Senhor, que reboliço houve dentro daquela casa. Amada, a multidão apertava naquele lugar. Ninguém podia entrar, ninguém podia sair devido à quantidade de pessoas que tinha naquela casa. Mas uma coisa eu quero te falar, que o Espírito do Senhor da glória estava presente naquele lugar. E quando aquele homem tomou, amada, a sua cama, eu creio que todos se debandaram. Foi um para um lado, foi outro para o outro lado. Ficou todo mundo ali sem entender nada. Porque verdadeiramente aquele homem entrou pelo telhado e saiu pela porta da frente. Aleluia. Ele entrou pelo telhado já e saiu pela porta da frente, louvando, glorificando a Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que todos de sorte se maravilharam, se admiraram, todos de sorte glorificaram, inclusive os escribas, porque eles tinham que glorificar o Senhor dos Senhores. Porque, amado, aqui diz que todos glorificaram, não teve ninguém que não glorificava Glória a Deus. Não existiu ninguém, porque a Bíblia podia ter falado, Aleluia. olha, alguns glorificaram ao Senhor, mas a Bíblia diz que todos se admiraram e todos glorificaram o Senhor da glória. Glória a Deus. Aleluia. Ah, amado do Senhor, que alegria daqueles 4 homens que levou aquele jovem. E que alegria foi daqueles que ficaram na sua casa esperando aquele jovem voltar no leito. Creio eu, irmão, que aquele rapaz saiu correndo. Creio eu que ele correu de um lado para o outro. A Bíblia é assim, irmão. A Bíblia ela faz assim. Ela move a nossa fé. A Bíblia, ela tem poder de você entrar aqui triste e sair alegre. A Bíblia tem poder de você sair daqui, entrar enfermo e sair curado. A Bíblia tem poder de entrar um travesti e sair um homem perfeito. A Bíblia tem poder de entrar um traficante e sair um ex-traficante. A Bíblia tem poder de entrar um homem com o coração, com a mente suja e sair todo limpo pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Porque o sangue de Jesus é que nos purifica, amado. É o sangue de Jesus que faz a diferença na vida do homem de Deus e da mulher de Deus. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz que todos se maravilharam. E nunca viram tal coisa, amado. Nunca tinham visto isso. Eles entraram para ver ali a doutrina, a palavra do Senhor. E eles viram, aleluia, aquele homem descendo. Creio eu na corda. Não sei como é que ele desceu. A Bíblia não relata. Mas creio eu que ali
4 cordas para descer até ali diante do Senhor Jesus. Mas também estavam ali os escribas nas primeiras filas. Estavam ali aqueles homens ali para olhar para Jesus, para falar de Jesus. Mas Jesus Cristo conhecia o coração de todos. Jesus Cristo conhecia a mente. Jesus conhecia tudo deles. Amado, que quando nós sabemos, e quando Jesus falou, qual é o mais fácil? Em outras palavras, existe algo difícil que eu não possa fazer? Glória a Deus. Existe algo impossível que eu não possa agir? Porque é minha mão que age, é minha mão que opera, é minha mão que transforma, é minha mão que levanta o abatido, é minha mão que faz, aleluia, as muralhas de Jericó cair. Tudo é minha mão, todo é o meu poder. E diz assim, existe algo de fama, e qual é o mais fácil? Qual é o mais fácil? Escolhe você. Jesus botou um ponto de interrogação. Qual é o mais fácil? Dizer ao paralítico que está perdoado o pecado? Ou dizer ao paralítico que ele vai levantar e andar? Vocês querem ver, não querem? Que eu leia o pensamento? Vocês querem ver, não querem? Que eu tenho o poder de mandar ele levantar, ele vai levantar? Levanta-te e anda, porque quem mandou foi o próprio Jesus. Pedro e João, Paulo e Silas, quando falavam, em nome de Jesus levanta, em nome de Jesus acerta teu pé, em nome de Jesus seja repreendido. Mas quem estava falando naquela casa era o próprio Senhor da glória. Levanta-te e anda. Só quem tem autoridade de falar assim, amado, é o Senhor dos senhores. Aleluia. Levanta, porque você jamais, eu jamais, ninguém jamais, ninguém, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, tem autoridade de falar, levanta-te e anda. Só Jesus que tem esse poder, porque todo poder foi dado na mão dele. Amém, igreja? Amém. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Glória. O que é que o Senhor falou, amado? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos nos colocar de pé, irmãos. Nós já estamos assim caminhando para o encerramento. Vamos ainda louvar ao Senhor, né? Vamos, pegue aí os seus salmos e hinos.